pessoal, pastor Robinho, tudo bem? Estamos dando início a mais um podcast chamado Templo 7. Hoje na presença especial da minha esposa, a senhora Ana Raíssa. Amor, se apresenta para eles. Oi pessoal, paz do Senhor, meu nome é Ana, somos ali do Templo 7, na liderança da juventude, e hoje temos uma participação muito especial, a nossa irmã Carla. E hoje queremos conversar um pouquinho com ela, né? Ela vai se apresentar a vocês. A paz do Senhor, Carla. A paz do Senhor, como a Ana disse, meu nome é Carla Paganini, meu esposo é o Jânio e eu sou cirurgiã dentista, trabalho hoje na Unipar como professora e atualmente eu estou no Templo Sede como membro. E hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui, né? Isso. Bem-vinda, primeiramente. E conta um pouquinho mais sobre você, sua profissão, formada há quanto tempo? Olha, formada há quanto tempo? Agora você pegou, mas nós estamos em 2023, então já é o 8º ano que eu estou, né, nessa profissão que é odontologia. E também, né, estamos aqui, né, para falar um pouquinho sobre o Senhor, né, que é um assunto que muito me agrada, porque antes de ser qualquer coisa, vida profissional, esposa, eu gosto de ser vista como uma mulher de Deus, como uma serva do Senhor. E sempre quando alguém vai me apresentar, eu fico pensando assim, eu não quero ser vista como a doutora Carla, a cirurgiã dentista, a professora da Unipar, mas sim eu quero ser vista como a filha do Altíssimo, uma serva do Senhor. Amém. Então é dessa forma que eu quero ser vista, que o brilho de Jesus possa ser. E o tema tem tudo a ver então com isso, né? Com certeza. Tema sobre a oração, né, Robson? A oração. Eu acho que, igual você falou, tem algumas coisas que são primícias na nossa vida, né? E Cristo ser reconhecido como primícia, eu acho que é o mais importante, né? Aproveitando que você falou. E aproveitando já esse tema, então, falar um pouquinho sobre oração. Ser vista como uma serva de Deus. Você acha que... O que é oração para você? Você acha que a oração contribui para isso, Carla? Muito. Oração é intimidade. Não tem como você desenvolver um relacionamento sem você ter diálogo. Muitos relacionamentos hoje morrem porque não tem diálogo, né? Exatamente. Um fala, outro fica mudo. E tem muitas pessoas que falam, Deus não fala comigo, mas não fala com Deus, né? Então, assim, é intimidade, né? Porque eu acredito, assim, que não existe filhos prediletos do Senhor, mas existe íntimos do Senhor. Sim, né? Isso é lindo, né? E a gente precisa desenvolver essa intimidade com o Senhor. E as pessoas precisam entender como que é o desenvolver desse relacionamento com o Senhor. Então, esse relacionamento, essa intimidade, então, resumindo, se é que podemos resumir a oração a isso, né, intimidade, mas a oração é uma busca de intimidade com Deus? Sim, mas a busca de intimidade com Deus, a intimidade é algo íntimo, é secreto. O relacionamento com Deus não é no meio da multidão. Porque Jesus, ele se retirava da multidão para poder falar com o Pai. E às vezes a gente quer se relacionar com Deus só na multidão. E não. É num lugar secreto. É quando você levanta um altar de adoração dentro da tua casa. É quando você sai da teoria. Por exemplo, eu trabalho numa universidade, então existe a parte teórica e a parte prática, né? Sim. E o culto, vamos dizer que o culto seja a parte teórica. E a parte prática é na sua casa. Então você precisa praticar isso em casa. Você não deve ser apenas um adorador e querer orar lá na igreja e tudo. E quando você chega em casa, você ignora Deus, você simplesmente ignora Ele. Você não fala com Ele. Secreto, né? Começa lá. Então é um secreto essa intimidade. Acho que a Bíblia é bem clara quando diz que
algumas coisas, falarmos com Deus. Entre no seu quarto, feche a sua porta. Né? Então, esse momento de intimidade com Deus, esse momento de oração, o porquê que isso é importante para nós cristãos? O porquê que isso é importante para alguém desenvolver essa intimidade com Deus, desenvolver esses momentos com Deus? Olha, eu vou dizer assim, experiência minha própria, porque minha vida mudou através da oração, né? Antes da pandemia, eu era apenas uma pessoa que conhecia Deus de longe, sabe? Que orava antes de dormir, sabe? Abençoava o alimento. Como se dizer, tinha aquele ritual, né? Ia pro culto, tava tudo certo, assim. Sim. Então eu estava de longe. E depois da pandemia, despertou algo diferente em mim. Eu comecei, sabe, a entender o que era estar próximo, o que era andar com Jesus. Quando a gente começa a andar com Jesus, a orar, a caminhar com Ele, a conversar com Ele, a gente começa a ouvi-lo também, a gente aprende a ouvir, sabe? Porque é no silêncio que a gente começa a ouvir. E uma oração não é só você falar, né? É você também aprender a ouvir, porque é uma conversa com Deus. Aí, em muitos momentos quando eu estava lendo a Bíblia, através da oração, abriu a minha visão para ler, para ter entendimento da palavra. Porque quando você não ora, como que você vai entender? Você não tem uma visão daquilo, né? Porque o Espírito Santo traz vida à palavra. Como que você vai conseguir ler na teoria algo que foi inspirado, que foi escrito pelos homens, mas foi inspirado por Deus? Então, assim, aquela palavra ia criando vida. Quando eu orava, eu falava, Senhor, me mostra o que o Senhor quer falar nessa palavra. E lia mais uma vez, e Deus ia me mostrando. E daí eu ficava pensando assim, nossa, como será que Davi, um rei, como que ele orava o Senhor? E aí veio pra mim, vai em Salmos. E uma das orações que mais, assim, me marcam é o Salmo 51, que fala sobre o arrependimento de Davi. E aí você vê um rei se prostrando, falando que ele é um pássaro de pó, de um verme. E aí você aprende na oração, se humilhar, se arrepender. É na oração que Deus começa a trazer tudo que está sujo dentro de você. É onde Ele arranca toda impureza. Porque o Espírito Santo, Ele não vai invadir a tua vida. Ele não vai entrar sem você pedir que Ele entre, né? Agora o inimigo não, ele é astuto, ele entra, onde ele achar uma brecha, ele vai entrar. Agora o Espírito Santo não. Você precisa pedir para que ele venha. E é na oração que você aprende a ter esse relacionamento. É profundo. Eu vendo você falar, não sei nem se eu falei com a Ana isso já, mas uma experiência pessoal que aconteceu por causa da pandemia. E eu acho que uma das mais marcantes na minha vida também foi agora na pandemia. Porque ao ser diagnosticado com Covid, ela estava de 7 meses. Eu não sei nem se eu contei isso para ela ainda, se não uma primeira vez. Mas foi uma das noites mais difíceis para mim, foi do diagnóstico até o dela, porque ela não podia ser aquele instantâneo por causa do bebê. Ela estava de 7 meses e tinha que ser o de 24 horas. E foi a noite, acho que eu mais orei na vida, porque eu pedi tanto para Deus, falei, Senhor, tu és um Deus tão poderoso, e que não aconteça nada com a minha esposa e com o meu bebê. E assim foi, vivendo na mesma casa, e eu gosto de dormir muito abraçadinho, sabe? Então assim, não tinha como não acontecer. Foi Deus que guardou ela. E é bonito a gente ver isso, experiências da nossa vida. Por mais que eu tenha tenha pego Covid, ela não pegou. Nosso bebê hoje está aí saudável, gastando dinheiro do pai e da mãe à vontade. Então isso é gostoso, essas experiências que não conseguimos se não falarmos com Deus. Isso nós conseguimos através do quê? Através da oração, né, amor?
E abrange tanto, assim, abre a nossa visão, a oração, né? Te traz, assim, uma coisa que às vezes outrora você não tinha essa noção, não tinha essa visão. Às vezes você para e fala assim, nossa, mas como isso? É Deus que direciona, e tudo aquilo que você precisa, Deus vai direcionando, vai abrindo caminhos. A oração é tudo para nós. É uma intimidade muito profunda com o Pai, né? E assim, quando você começa a orar, e você tem que se disciplinar no teu compromisso com Deus, no teu relacionamento. É a mesma coisa que teve uma época que eu tava muito das plantas, assim, né? E aí eu colocava aquela plantinha, aí aguava aquele dia, depois no outro, aí tinha uma vez que eu esqueci. Aí quando eu olhei, ela já tava murchando. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o relacionamento com Deus é como uma planta, você tem que aguar todo dia, você tem que ter compromisso. Deus gosta de compromisso, de obediência. Então, assim, quando eu separei um lugar na minha casa, um quarto que não tinha nada lá, e separei aquele quarto para adoração. Então eu me trancava dentro daquele quarto, colocava um louvor, e ali eu começava a falar com Deus, nas minhas poucas palavras, né? E começava a falar com Deus. E eu não era batizada com o Espírito Santo ainda. E eu orava um dia, daí eu orava o outro, e nada acontecia. Mas eu continuei, né? Eu sei que Deus está me ouvindo, porque eu sei que quem criou os ouvidos pode me ouvir, né? E quem criou os olhos também pode me ver. Então, eu continuei ali perseverante, porque nós precisamos perseverar pela fé. E teve um dia que eu me frustrei e falei assim, Senhor, mas eu quero mais de Ti. Aí eu ouvi uma voz dentro de mim que dizia assim, eu também quero mais de Você. Mas aquilo foi tão profundo que entrou dentro de mim e eu entendi que tinha algumas renúncias que eu tinha que fazer. Sabe, até o momento eu achava que estava tudo certo. Mas aquilo foi tão profundo que daí Deus falou comigo, aquele momento que Ele queria mais de mim. E foi onde que eu li Gênesis 22, que fala de Abraão, quando ele vai lá sacrificar o filho Isaac. Será que, aí veio pra mim, será que você está tão pronta assim, a ponto de ser provada e aprovada? Aí foi um momento que deu uma reviravolta e eu fui entendendo algumas coisas e fui me despertando para o mais profundo com o Senhor. Eu acho que isso é algo que quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós vamos criando essa dependência dele, né? E abre a visão, assim, né? Abre. Tipo, é algo que é notório, né? A pessoa quando se deixa, pai, eu preciso, mas tem que se ter essa troca com Deus também, né? Porque é algo que, Senhor, algumas vezes algo tão pequeno, mas nos prende de avançar, dar um passo a mais, dar um passo além. Às vezes é uma coisa tão simples, né, amor? Sim, que às vezes Deus quer que você esteja, como diz assim, né? Deus está moldando, então Deus precisa, Ele tem um foco para você, Ele tem uma missão para você, só que a gente não está lá e para chegar lá há um caminho, há um molde, né? Então é exatamente isso, e a oração é essencial, a oração é... E assim, Deus enviou uma mulher de Deus no meu trabalho. Aquela mulher foi iniciando meu coração, contando experiências pra mim, sabe? E aquilo foi despertando algo em mim. E eu falei assim, meu Deus, eu quero viver o sobrenatural. Glória a Deus. E aí eu me juntava com essas irmãs que era de oração. E eu via todas elas assim, sabe? Aquela unção e naquela coisa linda. Eu pensava assim, será? Eu pensava assim, nossa, pra eu chegar a esse ponto é quando eu tiver uma senhorinha do coque lá. Sim, E aquilo tudo foi despertando em mim, até que daí eu falei assim, não, se Deus, né, concedeu isso a elas, eu também vou conseguir, né, ter essa intimidade com Deus. Então eu fui buscando todo dia, eu tirava um tempo com o Senhor e orava, tinha dia que eu só chorava,
né? Mas continuei ali. E até que um dia eu fui visitada pelo Espírito Santo de uma forma tão sobrenatural que era assim, não tem como explicar, é algo que é... Foi a experiência que você teve através da oração. Foi através da oração. Que daí eu senti o Espírito dentro de mim. Naquele momento a carne estava mortificada e o Espírito tinha vida dentro de mim. E tem até hoje, né? Eu estou aqui testemunhando porque eu permaneci, vou permanecer até o fim, mas foi algo sobrenatural. Não foi só uma visita, né? Foi algo que faz morada em mim até hoje, sabe? E quando eu fui envolvida com essa presença, eu ficava no outro dia pensando, será que vai voltar? Né? Então foi um momento muito profundo que foi conquistado através da oração, porque eu penso assim, Deus, Ele está pronto para nos dar, para nos abençoar. Porque quando a gente olha para Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão, né? Que ele seria pai de multidões. E aí quando chega em Isaac, começando já por Abraão, Sara era estéril, ok. Sara fica grávida de Isaac. Sim. E depois quando chega em Isaac, Rebeca é estéril. Mas tem uma promessa. E por que Rebeca ainda era estéril e não estava grávida? Aí vai dizer assim, Isaac orou por Rebeca. Orou por ela. Você já pensou que profundo? Tipo, Deus estava pronto para abençoar Isaac, porque era uma promessa, mas ele precisava se posicionar. Então, muitas vezes, a gente deixa de receber porque a gente não se posiciona na oração, na intimidade com Deus, né? Sim, com certeza. A gente quer, assim, tipo, simplesmente que Deus, caiu do céu, entendeu? Então, a oração é uma forma de compromisso. Através da oração você aprende a se humilhar na presença do Senhor. Você aprende a amar teu próximo, né? Você começa a olhar com outros olhos, porque quanto mais você conversa com Jesus, né? Quanto mais você está ali em oração, algo vai acontecendo dentro de você, vai acontecendo mudanças dentro de você, né? Com certeza. Eu acho que uma das coisas assim, que mais é notório na nossa vida, quando nós temos essa vida de oração, é que já não é mais a nossa vontade, né? A gente passa a entender que em nós tem um ser que realmente fez morada, né, amor? Tem um ser que realmente habita em nós. E não é algo tipo momentâneo, não é algo que permanece em nós. Então, esse ser que habita em nós, e através dessa vida de oração, que não pode ser uma vez a cada 30 dias, igual nós pensamos que pode ser, não pode, tem que ser algo diário. E esse algo diário nos leva a entender um outro ponto, que é o quê? Que é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Então eu acho que isso desperta, não o nosso eu, mas o apóstolo Paulo vai dizer que já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Então a oração acho que ajuda a gente, amor, a entender e desperta em nós esse desejo de conhecer o que é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Acho que isso através da oração é que nós conseguimos caminhar perante isso, né? Muito, muito, muito interessante você comentar esse detalhe de morada, sabe? Tipo, às vezes nós nos esquecemos de que existe esse Espírito Santo que faz morada em nós. E nós, foi gostoso, foi bonito, foi aquele dia, foi lindo, só que no dia a dia eu esqueço disso. Né? Sabe algo que me traz a memória agora? É que quando fala que João viu, né? João, ele permaneceu fiel a Jesus até o final. Então a cena que ele viu lá no Calvário, depois ele viu Jesus lá no trono. Ele perseverou até o final. Então teve perseverança, teve obediência e, melhor, como pilar, teve o amor. Teve amor, sabe? E aí eu fiquei pensando, João viu, mas Daniel também viu.
Isso é tremendo, porque Daniel, ele foi pra cova porque ele estava orando. Então tem alguns que falam assim, nossa, tá, mas você ora, só ora? Gente, é impossível você orar e não sentir vontade de ler a Bíblia, de meditar na palavra. Caminha junto, né? Sabe? Então não é só orar. É tipo assim, é a mesma coisa que você falar pra alguém, tá, então você só conversa com o pai. Só isso, mais nada. Só isso que você faz. Que é algo mais maravilhoso que você conversar com o pai, você tá ali em oração. Claro que existe vários momentos de oração, tem a oração intercessória, tem o clamor, mas a oração do dia a dia, o relacionamento que a gente está falando nesse momento. E quando a gente começa a ver os evangelhos de Jesus, ele estava o tempo todo conectado com o Pai, porque ele se fez homem. Ele passou na carne tudo que a gente passa, senão não faria sentido ele ir para a cruz, né? Então ele ficava o tempo todo conectado com o Pai, sabe? Então eu pergunto, quais têm sido os nossos pensamentos, sabe? Será quem que está dominando a nossa carne? Será que é o Espírito? Sabe, quando você está no seu trabalho, será que você está pensando? Será que em algum momento você está falando com Deus mesmo em pensamento? Porque a palavra vai dizer que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Quando fala isso, é muito profundo. Porque eu mesmo, às vezes, eu estou no meu trabalho e falo assim, Senhor, me ajuda, sabe? Fica aqui comigo. Falo assim, Espírito Santo, não me deixa sozinha. E teve uma época que eu estava bem assim, eu tive uma experiência assim, de incluir o Espírito Santo como uma pessoa no meu dia a dia. E aí eu colocava um prato pro Espírito Santo. E assim, né? Uma loucura, né? Já ouvi um testemunho sobre isso. E daí tinha um filho da minha funcionária e ele viu fazendo tudo aquilo, né? E ele perguntou pra mim, né, do Espírito Santo, e eu falei quem que era o Espírito Santo pra ele. Aí depois, passou um tempo, ele começou com o papo que o Espírito Santo tinha falado com ele, sabe? E aí passou mais um tempo, eu tinha esquecido que eu fiz uns momentos assim, sabe? E aí, esses dias ele me lembrou, foi em casa, falou assim, Carla, vamos colocar um prato pro Espírito Santo. Então, assim, quando você está buscando a Deus, você muda e você também influencia o ambiente que você está. Com certeza. Sabe, isso é tremendo. Você influencia as pessoas que estão do teu lado. As pessoas começam a te olhar diferente. Uma pessoa de oração, a pessoa não precisa falar assim, eu oro. Tá? Você não precisa falar. Vão olhar pra você e vai ver que a tua face mudou. Olha pra você e consegue olhar pra você e ver Jesus. É bem isso mesmo. Né? Eu ainda falei domingo de manhã, eu falei, acho que na escola dominical, eu comentei detalhes sobre a gente ser realmente aquilo que nós pregamos, aquilo que nós dizemos que somos, ser mesmo. Você falou do seu sobrinho, e a Ana daqui, ela vai saber melhor que eu, porque fica com o Samuel o dia inteiro. Mas ele já, eu falei no culto de família domingo, que ele já começa a observar a gente. E agora ele começou com um detalhe de que eu percebi de forma... Cheguei na cozinha, ela estava cozinhando, eu coloquei a mão assim, eu vi que ele veio e colocou a mão assim também. Aí eu dobrei o pé, ele veio, dobrou o pé também igual eu dobrei. Aí a gente entende um pouquinho de que o que é viver isso, o que é ter essa vida, o que é ter esse momento com Deus. Porque a oração dele, no pratinho, é a coisa mais linda. Ele fala só... Eu nem pedi pra ele, filho. A comida tá na pia e ele já vê a comida, já ora. Então isso, né? Nem que for o amém, você já sabe que ele vai. A gente pediu comida esses dias, a comida mal chegou no carro e já tava falando amém pra comida. Mas assim, é o importante ter o hábito. Porque, um exemplo, uma hora ou outra isso vai fazer a diferença. Porque você realmente é aquilo. É aquilo que você vive, é aquilo que você faz. Então é o seu dia a dia, é algo normal para nós.
mesmo não sendo normal ter essa presença tão importante dentro de nós. É algo que impacta as nossas vidas, mas o nosso dia a dia de ter uma vida com Deus, de falar com Deus, de ter o Espírito Santo, isso nos leva também a ter experiências assim, tipo, ó, tá faltando um prato com o Espírito Santo, vem orar pela comida, amém, e pronto. Mas é isso que uma vida com Deus acho que leva a gente realmente a ser parecido com Cristo, sermos parecidos com Deus. Eu ouvi um testemunho uma vez que o irmão estava pregando lá e ele falou assim: leva o Espírito Santo para sua casa. Não vai, deixa ele aqui, leve ele na sua casa com você. E tem uma semana, tudo que for fazer, direciona o Espírito Santo lá. E esse irmão chegou, aí acabou o culto ali, ele abriu a porta do Espírito Santo pode entrar. Fechou a porta, entrou, já ouviu? O Espírito Santo, né, pediu para entrar, ele entrou no carro, foi embora. Daí chegou na casa dele, né, abriu, o Espírito Santo pode descer, seja bem-vindo, aqui é o meu lar. Então, assim, a esposa dele ficou olhando assim pra ele: o que você tá fazendo? Mas, assim, né, uma forma que você estava explicando aqui, parece ser tão... Mas é um diferencial, é um detalhe que faz toda a diferença na vida da gente. A presença do Senhor te faz ver coisas que outrora você não passaria despercebido, não é verdade? O tratar uma pessoa, não é verdade? A compaixão, e isso, a oração, ela faz isso com a gente. Ela te dá amor ao próximo, ela te dá experiência com Deus. Olha, é maravilhoso, é maravilhoso. Você que quer ter essa intimidade com Deus. Eu falo, é uma coisa igual você falou, é uma coisa assim, diária. Eu vou começar e para. Não, é sacrifício, né? Igual você falou de Abraão, é sacrifício. Então, mas vale a pena, né? Vale a pena a gente ter esse momento, essa intimidade, abrir mão, né? Que nem você falou. Eu abri mão de algumas coisas que às vezes eu não via. E o Senhor me fez ver, me fez abrir mão. Mas para você chegar onde você está, né? A experiência que você tem hoje, a bagagem que você carrega, né? Isso é maravilhoso. E assim, para acontecer o de repente de Deus nas nossas vidas, sabe? É na oração. Porque para acontecer o Atos 2, né? No dia de Pentecostes, antes disso teve oração, Sim. Teve perseverança, teve compromisso. Sabe, hoje as pessoas, eu ouço algumas pessoas, não se vê mais milagres, não se vê mais tal situação. Gente, mas o que você está fazendo para mudar isso, esse cenário? Pedro, ele estava lá transbordando, né? Aquele dia, o Espírito Santo veio, né? Como vento, veemente, impetuoso. Mas alguém estava cheio lá. E quem estava cheio, o que acontece quando vem o Espírito Santo? Transborda. Então alguém precisa estar cheio para transbordar, né? Não é só o fato de estar cheio, você precisa transbordar. Porque quando você está cheio, você está sendo beneficiado com a presença do Senhor. Mas quando você transborda, quem está do seu lado também fica cheio. Com certeza. Também é beneficiado. E aquela pessoa e assim vai, e aquele ambiente foi enchendo da glória de Deus. Então eu penso assim, que as pessoas não sabem o que elas perdem de não buscar o Senhor, sabe? E o que você sente, através da oração, eu me libertei da depressão, de medicamentos, coisas que talvez com anos de terapia, né? Eu poderia me libertar, mas o processo foi com Ele, sabe? Glória a Deus. E foi através da oração que a minha vida mudou, meu casamento mudou, a minha visão se abriu, sabe? A tua visão abre, você começa a enxergar tudo de uma outra forma. Você começa a olhar as pessoas com amor, sabe? Olhar não na mesma situação que você fica pensando ali, essa pessoa não muda. Não, você começa a olhar, é possível. É possível mudar, sabe?
é você olhar com os olhos de Jesus. Muitas das minhas orações eu estou lá, Senhor, deixa eu olhar com os teus olhos. E quando você é amada por Deus, quando você é amada pelo Pai, sabe? Porque eu também tive essa ausência de paternidade, porque meu pai trabalhava muito, ficava muito fora. Mas hoje eu falo assim, nossa, isso tudo foi suprido com o Pai, por Deus. E essa experiência de se sentir amado, quem se sente amada, ama. Sabe? Quando você se sente amada, né? Você transborda amor. E quando a gente olha com os nossos olhos humanos para as pessoas, automaticamente a gente ou julga, ou não tem afinidade, é instantâneo. Mas quando a gente pede para o Senhor, deixa eu olhar com os teus olhos. Gente, é um amor tão constrangedor que, olha, eu já tive essa experiência de, meu Deus, de olhar com tanto amor que eu falo assim, não, isso não é meu. Não. Abraçar e você quer mudar a vida daquela pessoa que, sabe, que você nem conhece, nem tem intimidade, mas Jesus te leva a olhar com os olhos dele. Então você experimentar tudo isso é demais. Você sentir a leveza, sabe? Teve momentos assim, eu senti literalmente a presença do Espírito Santo, de uma forma plena, de eu acordar assim, sentir meu corpo leve, sem nenhum peso, sabe? Sim. E claro que no mundo não dá pra gente viver assim o tempo todo, mas é através da oração que você conquista, sabe? É através da oração que você tem experiências que só você e Deus sabe. E tem coisas que você vai contar, as pessoas não entendem. Tanto é que tem coisas que Paulo ele não revelou. Porque quem é carne não vai compreender as coisas que é do Espírito. Exato. São coisas que vivemos, tipo, algo extraordinário e nós sabemos que não é nosso. O amor, o perdão, o querer fazer algo, né? Isso é algo que nós só conquistamos através da oração. Oração, acho que é a chave de, se não for de tudo, podemos colocar assim, é de muita coisa. Mas tem um hino bem antigo das irmãzinhas que fala assim, né? A oração é a chave que abre portas. A oração então ela nos molda, ela nos muda, nos direciona e faz com que nós tenhamos experiências com Deus. Tem uma frase que é bem interessante, que fala assim, que existe um céu aberto dentro de um quarto fechado. É forte, né? Nossa, muito lindo. Sabe? E tem momentos assim de intimidade. Quando eu falo intimidade, é assim, pensa no casamento, sou casada, a minha intimidade com o meu esposo é só minha e dele. Ninguém precisa saber. E a intimidade, o relacionamento com o Pai, sabe, é algo teu e dele, são coisas profundas e insondáveis. Ele te conhece, sabe? Ele conhece você, tem coisas que você nem pensou, tem coisas que você acha que já está curado dentro de você. Ele vem e revira tudo e traz tudo para fora. É na oração que as impurezas saem, né? É no fogo alto, não é verdade? Com certeza. Não é no momento que tá tudo bem, tudo, mas é o momento que você é confrontado. Porque a conversa com Deus nem sempre vai ser aquela conversa de consolo, mas vai ser de correção também. Teve momentos que eu tive essa experiência de ouvir a voz do Senhor me confrontando com algumas coisas e eu pensando assim, não, isso não é de Deus, é o inimigo. Não, é o Senhor, Ele trabalha dentro de nós. É preciso arrancar algumas coisas de nós. É preciso você se esvaziar de si mesmo para você se encher dele. Isso tem que acontecer, né? Porque como que você vai se encher se você já está cheio de outras coisas e a tua mente está acelerada com as coisas do mundo? Então, assim, voltando assim, na pandemia, eu acredito que mudou a vida de muitas pessoas.
Então, assim, na pandemia teve um momento que desacelerou tudo. Parou tudo, sabe? E foi algo pra gente refletir. Será que não tem um momento que a gente tem que desacelerar? Como que a gente vai ouvir a voz de Deus se a voz nossos pensamentos estão mais altos? Entendeu? Do que para deixar Deus entrar e a gente ouvir. Porque quando a gente para, a gente se esvazia, aí a gente consegue ouvir a voz do Senhor. A gente consegue ouvir, né? E a gente começa a ter uma direção. Por isso que fala, primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Não é para largar tudo e viver o reino, não. É quando você coloca o Senhor como primícia na tua vida, como primeiro. Antes de você fazer algo, você fala assim, Senhor, é para ti, é para tua glória. Será que isso te agrada? Será que está na tua direção? Mas tem pessoas que começam sem Deus e terminam sem Deus, porque Deus não está no negócio, e depois fala que tudo deu errado porque, sei lá, o inimigo entrou. Não. Começou errado. Tudo precisa começar com Ele, porque é para a glória dele, né? Tá muito gostoso. Eu sei que se a gente fala de vida com Deus, a gente vai falar de dia a dia, né? E no nosso dia a dia tem muito para nós falarmos de Deus. Mas eu queria agradecer a você por ter passado esses momentos aqui conosco, nesse primeiro podcast sobre oração. Eu creio que muitos que irão assistir isso depois entenderão o quão importante, e se não tem ainda uma vida de oração com Deus, passarão a ter uma vida de oração com Deus. Passaram a ter essa primícia, esse desejo de colocar Ele em primeiro lugar, né, amor? Porque não é algo simples, muitas vezes requer renúncia, requer muita coisa, mas o que isso agrega às nossas vidas e aonde isso vai nos levar, né? Eu vendo vocês duas falando de algumas coisas sobre esses momentos diários com Deus, esses momentos de intimidade com Deus. Eu creio que Deus tem algo muito importante e impactante ainda para a nossa geração. E o passo principal é a oração. É algo que, é um chavão antigo, não, hoje a Bíblia é online, você tem a Bíblia no celular, tem tudo. Mas a oração, acho que ainda precisamos dobrar os nossos joelhos, colocar nossa boca no pó, fechar a porta do nosso quarto e falarmos com Deus. Porque é um Deus que precisa de intimidade para falar e também para ser ouvido por nós. Não que Ele nos ouça, a gente sabe que Ele nos ouve, né? Se for ao mais fundo do mar, ao mais alto do céu, Ele está. Ele sabe. Se nós tivermos 50 orando, Ele vai reconhecer a voz de cada um, sim. Exteriorizar, né? Colocar para fora. Mas nós precisamos falar para Ele e também entender isso. Então eu queria te agradecer, tanto eu como a Ana, como líderes da UMAD, do Templo 7, ter esses momentos, ouvir você falando experiências que não são de outra pessoa, mas são suas experiências com Deus através da oração. Tá? Deus possa continuar abençoando a sua vida, né, amor? Deus abençoe. Nós fomos abastecidos, né? É muito bom ouvir experiências e isso nos fortalece a seguir, né? E querer mais isso, né? E somos muito gratos por esse momento. Muito obrigada. Deus abençoe. Eu queria propor, não vou ficar firme, mas nós terminássemos esse período da forma que nós conversamos aqui, falando com Deus. Tá? Eu vou aproveitar vocês duas aí, vocês fazer uma oração. Antes de você orar, eu queria dizer assim para quem vai assistir, né, esse vídeo, que você comece a orar agora, sabe? Porque muitas vezes eu pensava assim, vou orar às 3 horas e nunca dava certo. Tocava, ligava e nunca dava certo. Então comece agora, sabe? Vai agora, não fique esperando, vou orar tal hora. Não, começa agora. Que seja 10 minutos, mas começa. Tem que começar. Então essa é a palavra que eu tenho. Comece agora. Ore agora. Fale agora. Agora é o momento. O momento é já. Então essa é a palavra.
Glória a Deus. Né? Daqui em 3 horas é oração aí. Mas é assim mesmo. Você ora um pouquinho, daqui a pouco você está passando 10, 20, 30, 40 minutos, 50, 1 hora. Tem uma frase de um grande pregador, não vou lembrar, mas ele diz assim: nunca fui de orar o tempo todo, mas nunca fiquei mais que 5 minutos sem falar com Deus. Estar em comunhão com Deus, né? Estar nesse momento. Amém. Deus abençoe. Nós vamos orar, Carla. Te dar a honra de nos abençoar, terminando mais um podcast, o primeiro, né, de muitos que teremos aqui. Agradecemos a Deus e vamos agradecer a Deus com uma oração. Amém. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo da verdade, Senhor, nós queremos te agradecer por este momento, Senhor, meu Deus, que eu creio que foi preparado por ti, Jesus. Deus de poder e Deus de glória, Senhor, abençoa a vida, Senhor, do Robinho, Senhor, junto com a Ana, Senhor, meu Deus e meu Pai, que ele venha gerar frutos para o teu reino, meu Deus, Senhor Jesus, as pessoas que estão, Senhor, nos assistindo, ó Pai, que essas pessoas, Senhor, meu Deus e meu Pai, venham, Senhor, ser despertadas, Senhor, meu Deus, que elas venham, Senhor, desejar mais de Ti, Pai, oh Jesus, que elas venham se colocar diante de Ti, se prostrar, Senhor, meu Deus e meu Pai, que uma chama, Senhor, seja acesa neste dia de hoje, porque nós clamamos, ó Pai, por uma geração, Pai, abençoada, avivada, Senhor, uma geração, Senhor, que tem sede, que tem fome de Ti, ó Pai, oh Deus poderoso, porque existe um rio que flui, Deus de poder e Deus de glória, Espírito Santo, Senhor, meu Deus, visita cada jovem, Senhor, meu Deus, Jesus, preenche com Teu amor, Pai, que eles venham conhecer o amor do Pai, Deus de poder e Deus de glória, que eles venham Te conhecer de perto, a intimidade, Senhor, meu Deus e meu Pai, que eles venham entender o relacionamento contigo, Jesus, e que através, Senhor, desse vídeo, outros vídeos, Senhor, venha, Senhor, meu Deus e meu Pai, vir, Senhor, meu Deus, para edificação, ó Pai, da Tua igreja, do Teu povo, Senhor, meu Deus, abençoa, Jesus, a vida da Duda, Senhor, meu Deus, Senhor Jesus, que o Senhor venha capacitá-la com Teu Espírito e inspirá-la cada dia mais dentro do Teu propósito, em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém, Mia.